pessoal foi buscar lugar para almoçar, então a gente queria que chegasse um número de pessoas maior. Por conta disso, atrasou um pouquinho. Nós vamos manter o mesmo tempo, que seria a nossa mesa redonda. Então, essa é a primeira mesa redonda do evento, chamada Pensamento Algébrico, na perspectiva da teoria da objetivação, possibilidades para o ensino e a pesquisa. E nós vamos convidar os 3 membros dessa mesa redonda por ordem de apresentação. Para economizar no nosso tempo, eu vou fazer apenas essa chamada e depois cada um vem, faz sua apresentação em torno de 20 minutos e após a apresentação dos 3, nós passamos para a última parte, que é a parte das perguntas e das contribuições de vocês ao debate. Então, nossa primeira palestrante dessa mesa é a professora Claudiane Amorim Noronha. Ela é graduada em Educação Básica pela Universidade do Estado do Pará, em 2000, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2006, ambos com pesquisa na linha da Educação Matemática. Atualmente é professora titular do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e dos programas de pós-graduação em Ensino e Ciências e Matemática, mestrado e doutorado acadêmico, e em Educação, mestrado e doutorado acadêmico também, ambos na UFRN. É líder do CONTAR, Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa, orienta e desenvolve pesquisas nas áreas de matemática, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de matemática e formação de professores que ensinam matemática e relações com a leitura e a escrita da matemática. A segunda palestrante de hoje, dessa mesa redonda, é a professora Luana Priscila da Silva Gomes. A professora Luana é doutora e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. É graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2002. Especialista em Teoria e Estudos sobre Linguagem, do PPGE, UFRN. Professora efetiva do Núcleo de Educação da Infância, Colégio de Aplicação da UFRN. E pesquisadora vinculada ao CONTAR, Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática da Língua Portuguesa, UFRN e CNPq. Atualmente, ela é coordenadora de pesquisa e extensão do Núcleo de Educação da Infância do Colégio de Aplicação da UFRN, estuda a teoria da objetivação, pensamento algébrico e educação matemática na infância na perspectiva histórico-cultural. E, por último, o nosso professor querido, coordenador do evento, com especialização em ensino de matemática pela FACVISA em 2007 e em tecnologias em educação pela PUC do Rio de Janeiro em 2013. Tem mestrado em educação matemática e tecnológica pela UFPE em 2011 e doutorado em ensino das ciências e matemática pela UFRPE em 2016. Atualmente é professor da UFRPE, do Departamento de Educação, atuando no curso de licenciatura em Matemática e no programa de pós-graduação em Ensino das Ciências. Também é professor do programa de pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica, de Matéria da UFPE, e realiza pesquisas na área da educação matemática, com ênfase na didática da matemática, pensamento algébrico, álgebra escolar e teoria da objetivação do conhecimento. Então, conforme mencionamos, cada professor vem, faz a sua apresentação, volta e, sem necessidade de apresentar novamente, vem outro professor. Boa tarde de discussão para todos nós.
Porque já passa, foi o que Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Né? É um prazer de fato que eu agradeço a Jadilson, né, por ter proporcionado essa oportunidade para todos nós que estamos aqui discutindo a TO, né, e principalmente por estarmos juntos, porque Jadilson é o amigo que a teoria da objetivação me trouxe. Né? Desde que a gente começou a estudar TO, a gente troca, tem acho que mais de um ano, não é isso, Jadilson? Figurinhas, mas hoje é a primeira vez que a gente. Esse encontro é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. E tá aqui com a Ana também, né? Que, quem sabe, é a minha filhota mais velha, uma das minhas filhotas mais velhas aqui. É muito, muito gratificante estar dividindo essa mesa com ela hoje. Né? Bom, nós organizamos uma fala como se fosse uma espécie de um painel de experiências com o pensamento, com pesquisas que abordam o pensamento algébrico. Eu vou falar um pouquinho da experiência com grupo de pesquisa, né, trabalhando com a objetivação e o pensamento algébrico. Luana mais voltada para o ensino e Jadilson para a sua experiência na formação. Então, a minha pesquisa ela é mais voltada para o grupo de pesquisa do CONTAR, grupo de pesquisa e ensino da matemática da língua portuguesa, do qual eu sou líder, e que mais ou menos desde 2010 a gente tem trabalhado especialmente com o ensino da matemática, tendo a leitura e escrita como um dos eixos de abordagem das pesquisas voltadas para esse processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente começou a adotar os estudos com a leitura e escrita, nós adotamos também como referencial teórico para discutir as questões da linguagem, os estudos de Bakhtin, de Mikhail Bakhtin. E trabalhávamos já numa perspectiva histórico-cultural, né, socio-interacionista, e adotamos principalmente duas linhas que eram discutidas e atribuídas a Bakhtin, né, que já é uma nova forma de abordar a partir de uma conversa que a gente teve hoje com o professor, mas que eram os conceitos de dialogismo e de alteridade. Então, era sempre uma perspectiva da interação e da participação e da importância do outro nesse processo de interação. E adotamos uma ideia de abordagem da leitura e escrita, sempre entendendo o texto como uma forma, o texto, na perspectiva bem bakhtiniana, como um gênero discursivo, né? Um gênero carregado dos discursos mais variados, né? de força política, força social. O texto que circulava nas práticas sociais era também um dos principais. A gente não estudava muito textos históricos, nós estudávamos textos que circulavam nas diferentes práticas sociais da sociedade, e sempre com o objetivo, quando a gente adotou a perspectiva de trabalho com texto, e o texto como gênero discursivo, a gente sempre pensava numa ideia de Bakhtin de que o texto ele é uma forma do homem se reconhecer, né? E como uma forma de homem se reconhecer, ele é carregado de valores, de princípios, né? de discurso de poder, como artefato, né? Numa perspectiva escrita da palavra, mas de ter o texto também como um objeto de aprendizagem. Era uma ideia, sempre uma ideia de ver a matemática, né, que circula nos textos, atrelada à língua materna, atrelada a outra área de conhecimento, né, uma matemática que é vivenciada nas práticas sociais, circula na sociedade por meio dos textos,
E o trabalho tem que ser sempre em vista a formação de um sujeito crítico, uma formação emancipatória do sujeito. Bom, ok, né? Nós trabalhávamos com texto, conhecendo a matemática, a relação com outras áreas, né? A leitura, com outras áreas de conhecimento, a leitura, a escrita, e eu sempre víamos também o texto, e é bem importante entender também que a gente, embora muitas das vezes discutisse a questão do texto, na matemática relacionada à resolução de problemas, nós não entendíamos que um aluno deixava de aprender matemática porque ele não sabia ler. Né? Nem entendíamos que um aluno, que o fato de um aluno não saber ler não torna crítico. Né? Então, tem um pesquisador inglês chamado Bradstreet, que discute o letramento numa perspectiva antropológica, e ele mostra várias experiências, inclusive, em relação a isso, de que não é necessariamente saber ler e escrever que torna um sujeito crítico, pensante, atuante na sociedade, né, politicamente ativo, mas, da mesma forma, a gente não entende que saber ler e escrever é essencial para você saber matemática. Mas a gente entende que saber matemática e ler e escrever torna-se um sujeito mais crítico, atuante e emancipado para viver em sociedade. E o que isso tem... E o que isso tem com a álgebra, né? Então, eu linkei 3 pontos principais para essa discussão, né, que é o que motivou o estudo do pensamento algébrico no grupo de pesquisa, com a abordagem da aprendizagem do pensamento algébrico, que nós adotamos, e algumas pesquisas desenvolvidas no grupo. Bom, e aí o que nos motivou a estudar o pensamento algébrico? Né? Então, nós já vínhamos nessa discussão do texto, dessa perspectiva socio-interacionista, com essa abordagem bartiniana, mas nós tínhamos a necessidade, isso mostra como a teoria da objetivação ela chega, né, para o grupo. Ela se apresenta como uma teoria que vem suprir uma lacuna, que é a lacuna de entender melhor o processo de ensino-aprendizagem, né? O como se aprende, o como se ensina, para essa formação do sujeito crítico, do sujeito atuante, para esse trabalho com o outro, nessa interação com o outro, né? Em 2012, eu começo a participar, um pouco antes, mas em 2012, mais intensamente, das atividades do professor Radicó na UFRN. Em 2016, a gente meio que encerra um pouco dessa aproximação, que é quando o professor Radicó, a gente convida ele para participar do seminário de escritas e leituras e educação matemática, escritas e leituras de matemática, o CELEM, e ele traz já uma sistematização um pouco maior do que ele tinha nas produções dele sobre como ele via a linguagem no processo de aprendizagem da matemática, né? E a partir daí a gente vem aprofundando os estudos. Próximo a isso isso acontece em 2016, e em 2017 acontece um outro evento mais político no Brasil, que é a Base Nacional Comum Curricular de 2017 homologada. Então, nós tínhamos, eu acho que hoje, 2 principais documentos de orientação curricular que nós tínhamos até então, são os PCNs e a base. Eu coloquei aí o PNAE como um mediador nas discussões sobre a álgebra nos anos iniciais. E então, eu convido a minha fiel escudeira, Luana, para fazer um estudo, né, voltado para essa temática da álgebra, e a gente começa exatamente estudando os documentos de orientação curricular. Mas por que estudar os documentos de orientação curricular? Esses documentos, eles retratam
uma ideia de educação que a gente se distancia quando estuda PATEO, né? Uma educação voltada para uma política do isolamento, do individualismo, para uma perspectiva econômica liberal, para atender às necessidades da demanda de mercado e dar resposta por meio de sistemas de avaliação de larga escala, que não consideram a cultura, o contexto, nas suas, vamos dizer, na sua diversidade cultural, independente do seu país, de onde se vive. Então, mas, ao mesmo tempo, são documentos que estão aqui, estão na escola, né? Estão na formação do professor. São documentos que têm orientado e chegado na escola. Eu sempre acho assim, se você quer combater o inimigo, junte-se a ele, né? Então, você precisa conhecer o inimigo, vamos dizer assim, né? Para que você aprenda como utilizar de forma positiva, ou tentar contornar, ou ver outras formas de trabalhar com ele. E aí nós tínhamos antes os parâmetros curriculares nacionais, que vem atender uma demanda em 97, atendem uma demanda tanto da Constituição de 88 quanto da LDB, que é homologada em 2017, que é a 9798. E os parâmetros curriculares vêm, né, com essa ideia equivocada e liberal de melhorar a qualidade da educação a partir dos índices, mas traz muitas inovações no sentido até mesmo de pesquisas que a educação matemática que já vinham circulando, vinham sendo discutidas na educação matemática. Só que os parâmetros curriculares, no que se refere ao ensino da álgebra, ele não trazia o pensamento algébrico como um conteúdo dos anos iniciais. Ele trazia algumas indicações em relação a alguns conteúdos que têm a ver com o desenvolvimento do pensamento algébrico, mas não tratava como tal, tratava como uma pré-álgebra, né? Então, era um trabalho com generalização, regularidade e equivalência, mas tratados isoladamente, denominadas de pré-álgebra, e ele era apenas mencionado nos anos iniciais, ele era tratado com um pouco mais de discussão nos anos finais, mas nos anos iniciais ele era tratado, acho que superficialmente, em uma ou duas sentenças, dois parágrafos. Não apresentava orientação pedagógica para o trabalho. O PCN ele ficou ativo por 20 anos no Brasil, né, com aquelas orientações curriculares, e como vocês sabem, essas orientações curriculares, elas refletem em tudo. Elas refletem no currículo escolar, elas refletem no currículo das diferentes esferas estadual municipal, e ela também reflete, eu vou morrer, ela também reflete na produção de material didático que chega na escola e que é usado pelo professor, né? Então, reflete em tudo. Em 2012, num ponto de interseção entre os PCNs e a base nacional, vem o documento do PNAC, que é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que previa algumas orientações pedagógicas já para um trabalho com a álgebra para crianças de até 8 anos de idade. Então, primeiro, segundo e terceiro ano. E esse documento, ele traz de uma forma sistemática objetivos de aprendizagem que o aluno deveria conhecer, aprofundar, informar, conhecer e aprofundar, não é isso? Ao longo desses 3 anos, e ele passa a organizar esse conteúdo num eixo temático chamado álgebra, né? Quando a álgebra aparece de uma forma mais sistemática nesses documentos de orientação curricular. E, como interseção, já em 2017, entrando em prática, mas no final de 2017, entrando em prática em 2018, a Base Nacional como curricular, eu prefiro não vou comentar sobre ela, porque ela realmente a gente tem muitas questões em torno dela,
mas que, em relação ao ensino da álgebra, ela oficializa também a álgebra como unidade temática de conteúdo para os anos iniciais, desde o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, trazendo, vamos dizer, ela traz algo mais em relação ao documento do PNAE, porque ela já começa a trabalhar com as relações de igualdade já no terceiro ano. Mas até então, também o foco são as sequências recursivas, repetitivas, generalizações do trabalho com padrão. No quarto e quinto ano, ela traz já um trabalho mais sistemático voltado para as operações. Então, a álgebra nas operações com números naturais, adição, subtração, as propriedades de igualdade, multiplicação, nas 4 operações e também com a ideia de proporcionalidade. Bom, e isso faz com que a gente se motive, né? Junto com esse documento, também traz uma demanda, principalmente para a gente que trabalha com a formação de professores, e a Luana trabalhou comigo, foi o primeiro trabalho que a gente desenvolveu, voltado para pensar, então, o que é essa álgebra, o que é esse desenvolvimento desse pensamento algébrico com crianças pequenas. Isso o professor Radifó começou também a investir e fazer mais publicações voltadas para a teoria da objetivação. E a gente, aos poucos, foi entrando nesse trabalho com a álgebra mais voltado para o trabalho do Radifó. Logo no começo, nós só tínhamos aquele livro da capa rosa, que a Bernadette falou. Nós líamos aquele livro de ponta a ponta, estudávamos, né? Tanto eu não tenho só trabalho com álgebra, mas também com outras áreas. Então, na época, era Museu, Luana e Jussara, né? E sempre com a ajuda e o apoio da Bernadette, claro que sempre foi uma parceira. E adotamos a teoria da objetivação com tudo que ela traz de característica, né? A sua base inspiradora no materialismo dialético, a sua base filosófica, a sua base epistemológica, o seu conceito de educação vinculado a Paulo Freire, a ideia de aprendizagem, né, como um processo cultural, histórico, coletivo, e isso casa muito com o que a gente já vinha fazendo e desenvolvendo no grupo. E principalmente com a ideia de atividade, que é uma das ideias mais importantes que o professor Radifó traz na sua teoria, né? Que é vista como um processo através do qual o humano produz a sua existência, se coproduz cotidianamente, né? Um com os outros. Então, isso traz uma ideia de aprendizagem para muito além daquilo que a gente tinha, a preocupação com o conteúdo, mas a preocupação em tornar-se outra pessoa, em tornar essa pessoa mais humana, né? E isso casava muito com as nossas preocupações políticas sobre com quem nós estamos formando. Então, aderimos a todas as características e o trabalho, eu vou passar um pouco mais rápido, o labor conjunto, né, o foco no saber do ser, a relação professor-aluno, né, como no labor conjunto, a ideia de ensinar e aprender, né, e essa ideia de que a aprendizagem é um processo vinculado à atividade e qualificada por esses 3 advérbios. Esses 3 advérbios, eles batem na minha cabeça sempre, né? Quando eu estou ativamente, criticamente e criativamente. Eu acho que eles são essenciais para a gente ter na mente quando vai pensar no ensino-aprendizagem. E, claro, também com toda a proposta e a organização do projeto didático que a teoria da objetivação traz, né? Essa organização sobre o objeto, objetivos, toda a forma de estruturação das tarefas. E que pensamento algébrico é esse que a gente adota? Se nós trabalhamos com a teoria da objetivação, não tinha como ser diferente, então a gente traz a ideia do pensamento algébrico como um pensamento que a gente chama da ideia da ruptura, né? A ruptura entre pensamento algébrico e aritmético. E essa é uma vertente que ela trata outros 3 eixos assim, que caracterizam o pensamento algébrico, que são muito importantes da gente considerar. O trabalho com o indeterminado, né, com
o trabalho com o termo desconhecido, a representação semiótica, que nos faz fugir de uma visão de álgebra mais simbólica, mais formal, né? Mas traz uma visão simbólica multimodal, multissemiótica, uma perspectiva de representação multissemiótica. Acabando. E a analiticidade, né? Que a gente entende que o pensamento aritmético, ele compreende o indeterminado, esse trabalho com o indeterminado, e compreende também a representação semiótica, mas o que diferenciaria o pensamento aritmético do algébrico é o que a teoria diz que seria o pensamento analítico, a analiticidade. Quer dizer, não me basta eu trabalhar com o indeterminado, né? Como se ele fosse determinado. Eu preciso ter um movimento de pensamento nisso. E esse movimento de pensamento é trazido pela dedução, né? O uso do pensamento dedutivo. Ou seja, a partir de uma premissa, de uma certeza, e não trabalhar por tentativa e erro, né? Que seria um outro método aritmético. Então, e a principal forma do aluno chegar a esse processo de analiticidade está na organização e no planejamento de ensino. E isso é a principal dificuldade, principalmente de quem trabalha com ensino matemática nos anos iniciais. Pensar em atividades que promovam, de fato, o trabalho nesse agir com determinado e esse trabalho com o pensamento dedutivo. E quando a gente só trabalha com esses, a gente tem o que Radford chama de proto-analicidade. E eu acho que essas aqui eu citei algumas características que a gente viu nos trabalhos e nas leituras que temos e que caracterizam esse pensamento. Que não é apenas a ruptura, mas vê o pensamento como uma prática social e multimodal, atrelados, né? Quer dizer, você expressar o pensamento sem necessariamente você fazer o uso do simbólico, né? Está mais ligado à forma como você pensa, como você deduz, como você trabalha com o indeterminado. Os meios semióticos, eles fazem parte eu lembro muito do professor Radford dizendo, eles fazem parte da massa, do pensamento, da textura, né? Então, eles fazem parte da linguagem. A linguagem faz parte da textura do pensamento. Os meios semióticos, eles são isso. Um trabalho voltado mais à ênfase nos significados e não apenas a prerrogativa de um trabalho com técnicas, com aplicação de regras, e isso contradiz uma ideia muito usual de álgebra, né, de que a álgebra está ligada a um trabalho alfanumérico, a um trabalho com símbolos, às expressões, e é muito mais do que isso, né? Bom, e a ênfase, é claro, nos processos de generalização. E a gente procura sempre tentar ver estratégias diferentes de trabalho, estratégias que estimulem o aluno a escrever sobre o que ele pensa, como uma forma de organização também, né, da escrita, como uma forma de estimular a leitura, porque a gente também entende que isso é tarefa do professor de matemática. Ao longo dos anos, a gente tem feito vários trabalhos, né, com álgebra, mas, por enquanto, a gente tem concluído 3 trabalhos. Um é o da Luana, que é uma introdução à álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental. A Luana traz vários resultados interessantes, principalmente do trabalho com o sinal do igual, o significado da igualdade nos anos iniciais. Mas nos trabalhos da Ana, nós não conseguimos avançar em termos de conseguir a analiticidade nos 4 anos. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está procurando nas estratégias de ensino-aprendizagem que estamos promovendo nas outras pesquisas. Desenvolvimento do pensamento algébrico nos cadernos. O trabalho da Sheila, ele não é
propriamente da teoria da objetivação, quando a gente pensa ela como uma teoria de estudo sobre os processos de ensinar e aprender. Ela é um trabalho que é mais voltado para a análise de um documento, de um material didático que chegou em larga escala no governo da Paraíba, muito semelhante ao Plano Nacional da Alfabetização da Idade Certa, mas próprio daquele Estado, e que tinha como objetivo a formação continuada de ele tinha duas ênfases, né? Ele tanto trabalhava com a formação continuada de professores, como ele também dava materiais, distribuía materiais para que aqueles professores, eram uma espécie de treinamento, que os professores que aprendessem, se formassem com aquele material, eles usassem nas suas salas de aula, né, com atividades já prontas. É um material até bem interessante na variedade de opções que eu trabalho com a sequência, mas que deixa algumas lacunas em relação à própria mediação pedagógica para o trabalho para a ênfase na generalização e trabalho com a álgebra nos anos iniciais, com o desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais. E o do Ângelo Gustavo, que foi um trabalho mais voltado para... ele foi um trabalho mais voltado para a formação de professores nos anos iniciais, formação de professores de licenciandos do curso de matemática, e o que o trabalho do Gustavo ele traz, eu creio, de importante, assim, claro, ele traz muitas coisas, ele promove uma estratégia de formação mediada por texto, que discute diferentes linhas de pensamento sobre a própria definição de pensamento algébrico, mas ele consegue promover o labor conjunto e a ética comunitária num encontro, num ambiente diferente do presencial. Ele trabalha com um ambiente remoto, ele trabalha com a educação à distância, exatamente porque essa formação ela aconteceu durante a pandemia, né? E a gente até trouxe essa fala aqui do professor Radifar, de uma palestra que ele fez, que ele diz que não é preciso estarmos juntos no mesmo local fisicamente para realizarmos uma aula comum. Porque os alunos estavam juntos, sincronamente, remotamente, desenvolvendo atividades em grupo, pensando, discutindo, mas usando aquelas subsalas do Google Meet. E o professor ele também pode entrar nas subsalas ao mesmo tempo, ele sai de uma, entra na outra, participa das discussões, e usou também aquele recurso de filmagem não vou trazer aqui os resultados e outros dois que estão em andamento. Um é o do Ednei Araújo, né, que está estudando práticas socioculturais de produtores de rede. O trabalho dele ele tem várias dimensões. Aqui é uma perspectiva de abordagem do trabalho dele, que a gente já identificou na produção dos dados junto aos produtores de rede, que é a perspectiva de abordagem da álgebra relativa do pensamento proporcional, da álgebra e do pensamento proporcional. E o João Matze, que é um trabalho que está também em desenvolvimento, que vai trabalhar com pensamento algébrico no contexto de estudantes ribeirinhos, com práticas socioculturais de estudantes ribeirinhos, em Curralinho, no Marajó. Eu acho que é isso, gente. Desculpa. Boa tarde. Quero primeiro agradecer ao grupo pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com essas duas convidadas. Eu já disse, a professora Claudiana também dispensa comentários, minha parceira desde a graduação, então, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente vem estudando no Grupo Contato.
Então, eu intitulei, né, minha fala de Compartilhando Práticas de Ensino e Aprendizagem. Obrigada. E o objetivo da minha fala hoje é justamente esse, é compartilhar possibilidades e práticas de ensino com foco no pensamento logético na perspectiva da TO. E por que eu optei em estar fazendo esse compartilhamento com vocês? Primeiro porque não adianta de nada a gente, né, ir para a sala do contar, estudar lá e não compartilhar. Então, a gente gasta horas e horas lendo, estudando, em sala de aula. Então, o conhecimento ele tem que ser, de fato, compartilhado. Então, estamos aqui, a minha fala é nesse sentido de trazer práticas. Eu costumo falar que aqui eu estou representando o chão da sala de aula. Então, eu sou professora da rede pública, né? Ainda vou falar um pouquinho de onde eu venho, né? Para vocês se familiarizarem um pouco com o contexto a qual eu atuo. Lá na frente eu vou falar um pouco. Então, só para a minha motivação de estar estudando, de ser uma professora pesquisadora na TO, porque, de fato, eu acredito, né, na educação pública, eu sou professora da rede pública, então eu estudo, eu pesquiso, para, de alguma forma, eu contribuir para a educação pública no nosso país. Então, eu venho aqui hoje com essa fala de compartilhar práticas do chão da sala de aula, como a gente fala de modo informal. Todas as imagens que eu vou compartilhar aqui são dos meus alunos e tenho autorização, né, das famílias para estar expondo nesse contexto, só para esclarecer. Então, contextualizando o interesse nessa temática, a Claudiane já falou, eu vou sintetizar mais aqui minha fala, porque ela já fez toda essa contextualização do grupo Contar. Né? A gente tem dentro do grupo uma linha de pesquisa sobre políticas públicas, que investiga orientações curriculares nos documentos oficiais do MEC. E lá em 2010, quando eu fiz minha monografia, eu investiguei a produção de textos nas diferentes áreas de conhecimento. E a partir daí eu quis me focar mais na matemática. Costumo dizer que eu sou a matemagoga, que é a pedagoga que estuda a educação matemática nas infâncias. E, dando continuidade a esse estudo de políticas de documentos, na minha dissertação, eu estudei a partir da prática do PENAC, a alfabetização e letramento matemático. E diante, né, de todo aquele contexto que Claudiane e Bernadette já expôs, da disseminação da TO, né, do professor Radifor, na UFRN, trouxe até algumas imagens aqui, lá de maio de 2016, do nosso grupo. Saiu meu primeiro ano do doutorado, então estava bem inicial, a gente procurando, né, entender e discutindo, e a partir desse contexto de concluir, eu emendei, né, a monografia, a dissertação, e já emendei no doutorado, então estava muito desse movimento que Claudiane disse, a BNCC, a teoria da objetivação e o letramento, porque de alguma forma a gente viu algumas aproximações, né, principalmente no que diz respeito, na época, né, às comunidades de aprendizagem, que é como a teoria do letramento, ela nomeia a sala de aula, e a partir dessa tempestade de possibilidades, a gente, na tese, nós trabalhamos com pensamento logético nos anos iniciais, na perspectiva da TO, também no sentido de contribuir muito com a minha formação, com a formação de professores, que eu falo a partir da minha realidade como pedagoga, e também pesquisas que tratam da dificuldade do pedagogo, né, com a matemática. Então, vem muito disso, dessa curiosidade, né, desse movimento de, eu quero aprender. Como é esse pensamento logético que está lá na Base Nacional Comum? Então, foi muito desse movimento de ser algo novo para a gente e a gente querer, de fato, aprender juntas. Então, eu lembro várias situações, a gente sentar e eu lendo o texto, né, Jussara? Vamos discutir, vamos tentar compreender melhor e
As práticas que eu vou apresentar aqui, eu desenvolvi no Núcleo de Educação da Infância, que é onde eu atuo como professora, que é o Colégio de Aplicação da UFRN. Então, nessa escola, né, nós desenvolvemos, como ela fica dentro da universidade, nós desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, atendemos crianças desde o berçário ao 5º ano. E eu vou compartilhar com vocês algumas práticas, de modo bem sintético, que eu desenvolvi em turmas do 1º ano, do 4º e 5º ano. Então, a minha tese, né, que eu fiz em 2016 e 2020, foi desenvolvida no MEI, com crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Eu tinha como questão de pesquisa, no processo de introdução à álgebra, o que caracteriza, a partir da TO, as estratégias de pensamento suscitadas por crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental do MEI, em tarefas que abordam sentenças matemáticas em que um dos termos é desconhecido. E eu também não vou me alongar nessa perspectiva do pensamento algébrico, que nós exploramos, que é a perspectiva da TO, que a Claudiane já explicou muito bem, então, que nós abordamos, né, essa perspectiva desses 3 eixos de indeterminação, representação semiótica e analiticidade. Então, não vou explicar, porque a Claudiane já fez os apontamentos. Então, no 4º e 5º ano, nós optamos, como o Claudiane também já mencionou, de explorar o símbolo de igualdade, porque na nossa pesquisa inicial, no Estado da Arte, a gente verificou que a maioria das pesquisas que nós localizamos na época exploravam mais as sequências, né? A iniciação do pensamento algébrico com as sequências. E sentimos falta, e como eu atuava no 4º e 5º ano, e a partir do 3º ano a Base Nacional comunicava o trabalho com o símbolo de igualdade, então a gente optou em trabalhar com esse símbolo. E organizamos os encontros com as crianças, fizemos em 3 etapas, trabalhamos o símbolo de igualdade, maior que, menor que, utilizamos a metáfora da balança de 2 pratos, e também com os jogos matemáticos com indeterminações. Aqui é a nossa estrutura da atividade de ensino-aprendizagem, baseada em Rádio Folha de 21, que é aquela estrutura, né, de o professor apresenta o problema, eles, em pequenos grupos, eles vão lá discutir, o professor junto com eles, grupo em grupo, e aquela socialização, aquela discussão geral. Algumas considerações acerca, né, dessa prática, que também talvez já mencionou, mas eu vou falar sinteticamente. A questão do pensamento algébrico, uma ruptura do pensamento aritmético, a presença de um número desconhecido, de uma incógnita, não garante, não é uma garantia que o pensamento algébrico vai estar ali. Então, o pensamento algébrico requer operar com indeterminado, como se fosse determinado. E uma das nossas conclusões também, eu aqui não vou apresentar, né, as minhas análises, o foco hoje não é discutir as análises da tese, sim, é mais compartilhar mesmo as experiências. E uma das nossas conclusões é que é preciso proporcionar liberdade para as crianças resolverem os problemas do seu modo e valorizar as estratégias e os interesses delas. E pensando nisso, né, quando acaba a tese, a gente fica, né, ainda assim, meu Deus, eu poderia ter feito assim, né, a gente fica naquele movimento e por estar, né, por continuar muito envolvida com a pesquisa, com o grupo, e a gente continua estudando, né? A tese foi lá em 2020, mas vamos avançar nesses estudos, então, conhecer o grupo de vocês, ver o que está mais atual, né, dentro do que a gente estudou lá começou em 2016, então é nesse movimento mesmo. E a gente tem essa inquietação lá da gênese do grupo contar, do estudo da linguagem. Esse termo contar, que lá no início
se justificou no sentido de contar histórias, né, da língua portuguesa e contar da contagem da matemática. Mas a gente vai além hoje, né? Tem o contar de contar com o outro. Né? A partir da TO, a gente também fez essa releitura. E a gente tem essa inquietação, assim, de nos aprofundarmos mais sobre essa relação da linguagem a partir da perspectiva da TO. Então, eu fiz também, em 2022, uma prática com crianças de 6 anos, no primeiro ano, que foi uma prática interdisciplinar que envolveu a escrita, a leitura de poemas, arte e matemática. A gente utilizou esse elo, né, da linguagem como o elo entre a matemática e a língua portuguesa e a produção de texto nas aulas de matemática. As crianças elas estavam muito interessadas na aprendizagem, né, da leitura, da escrita, no processo de alfabetização, e elas conheceram o livro Poemas Problemas, de Renata Bueno. E esse livro, a gente tem assim, poemas problemas ou problemas em forma de poema. E elas ficaram muito encantadas com esse conteúdo de trazer esse livro, e um dos poemas tratava de uma sequência de pedras de um colar, de uma personagem lá do livro. E a partir disso, dessa discussão, de perceber qual a sequência do colar, a gente também explorou o artista paulista Luiz Saciloto, em que ele trabalha também com sequências de figuras geométricas nas suas telas. E, a partir desse estudo do poema, nós exploramos as formas geométricas, a identificação das sequências a partir das obras desse artista. As crianças produziram desenhos com sequências e também o poema-problema, e elas nomeavam um segredo. Então, será qual o segredo dessa sequência? Né? Elas queriam descobrir o segredo da sequência, que era justamente como elas nomeavam a incógnita, né? o desconhecido, o termo desconhecido, aliás. Então, elas diziam que era o segredo. E, a partir disso, a gente teve vários momentos de discussão, de produzir uma regra, de ver, por exemplo, qual é a próxima figura? Mas qual será se eu for lá para a 20ª figura? Então, o professor com esse papel de trazer perguntas inteligentes, né? Perguntas reflexivas para as crianças se envolverem ali. Então, como foi algo que partiu deles, então teve um movimento assim, de muito interesse, né, dessa turma. Então, a partir dessa proposição, inclusive, eles escreveram os poemas e a gente publicou o livro, né, do primeiro ano, desde o lançamento do livro, está lá no site também. A partir dessa proposição, nós tivemos vários momentos de discussão coletiva, refletimos em conjunto sobre o padrão das figuras, as cores utilizadas, e percebemos a generalização de padrões e introduzimos regras. Então, para finalizar minha fala, eu quis aqui apresentar algumas possibilidades de fomento ao pensamento algébrico, porém, né, é no labor conjunto que ele é desenvolvido. Então, essas práticas que eu apresentei aqui, na verdade, elas devem abrir espaço para processos de construção de significado. Para a Radifol 2022, como eu falei, práticas, então eu trouxe alguns aspectos a partir do que ele traz, do que a gente tem que atentar. A gente vai planejar uma prática na perspectiva da TO. Então, são 3 principais aspectos, que seriam as considerações gerais, que é levar em conta o que os estudantes já sabem, envolver, na medida do possível, o uso de artefatos concretos, tecnológicos, considerar também os problemas matemáticos, que devem ser interessantes do ponto de vista dos alunos, oferecer também a eles a oportunidade de se envolverem com saberes matemáticos em níveis profundos de conceituação. Então, vamos ir além, né? Promover a esse nível profundo de conceituação.
vão ser organizados de acordo com a unidade conceitual e contextual e ter uma complexidade conceitual crescente. E, por fim, também considerar as formas específicas de colaboração humana nesse planejamento dessas práticas, que venham incentivar as reflexões críticas, propiciar uma forte interação entre os alunos e entre o professor e os alunos. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez por aqui. Eu vou falar rápido uma experiência que a gente teve dentro do grupo de pesquisa. Um pouco sobre uma formação continuada para o ensino de álgebra que a gente realizou. Uma proposta inspirada no Labor Conjunto. Próximo ao que o orientando de Claudiane pesquisou, nem sabia, Claudiane, a gente vai conversar mais. Então, foi um projeto que a gente desenvolveu. Dentro do projeto, a gente conseguiu fazer a extensão, que é a formação do professor, e a pesquisa dentro desse projeto de formação de extensão, em que a gente produziu os dados, registrou os dados e chegamos a alguns resultados de pesquisa. E aí ele foi financiado, a gente conseguiu um edital da Sociedade Brasileira de Educação em Matemática, a SBEM, em 2020, e realizamos a formação em 2021, e a gente submeteu esse projeto à FACEP no edital de 2021 e realizamos a formação em 2022. Então, foi 2 anos de formação, 2 edições de formação, e é um pouco do que a gente vai apresentar aqui hoje. A gente teve dentro desses 2 projetos de extensão as pesquisas, que foram 2 iniciações científicas, um trabalho de conclusão de curso, 2 dissertações, uma que foi defendida e uma que está caminhando para a defesa, 5 publicações em análise de eventos e 3 artigos em periódicos. Tem 2 artigos já publicados e um a ser publicado. Então, foram as produções que a gente conseguiu realizar dentro desse projeto. E aqui a gente apresenta um pouco sobre esse projeto didático da formação, que foi inspirado na teoria da objetivação. Então, a gente tinha, para a elaboração de uma atividade de ensino-aprendizagem, a gente saiu dentro de um projeto didático que era pensado a partir de uma estrutura que tinha como centro a coprodução do ser, no caso, ser professor, que tentava refletir um pouco sobre como é que o ensino de álgebra poderia ser realizado e aconteceria dentro da escola a partir das orientações curriculares atuais que veio com a integração da álgebra dos anos iniciais. Então, a gente tinha esses elementos que eram discutidos dentro da formação. A gente começava com a discussão de como é que a álgebra aparecia no currículo, depois a gente discutia um pouco sobre o que é esse pensamento algébrico e o currículo aponta que deve ser desenvolvido nos anos iniciais. Depois a gente discutiu um pouco sobre os conceitos de sequências e padrões, porque a gente estava focando nessas tarefas matemáticas, sequências e padrões. A gente fez uma discussão conceitual sobre o que seria essas sequências e esses padrões. Depois a gente fez algumas tarefas com sequências e padrões em que os cursistas eles analisavam tarefas, eles elaboravam tarefas com sequências e padrões, que é um pouco que a gente vai focar na apresentação mais adiante. Depois a gente discutir um pouco sobre os elementos da teoria da objetivação como proposta para ensinar e aprender álgebra. Então, a gente tem essa discussão um pouco mais teórica. E a gente finalizava com o planejamento de uma atividade de ensino-aprendizagem, tendo como objeto matemático as sequências dos padrões, como objetivo desenvolver o pensamento algébrico e como proposta metodológica a ideia de trabalho coletivo proposto na teoria da objetivação. E aí algumas reflexões foram bem interessantes. É um projeto de extensão que tinha em torno de 8, 10 vezes de formação, encontros mais ou menos quinzenais, assíncronos e síncronos,
a partir da plataforma do VIT, e a gente ia desenvolvendo as atividades de ensino-aprendizagem a cada encontro. A gente tem um exemplo de uma atividade de ensino-aprendizagem que a gente desenvolveu, que era trabalhar com a ideia de pensamento algébrico. Então, todo encontro a gente pensava em organizar ela a partir da ideia de ensino-aprendizagem. E aqui, no caso, era a leitura de artigos sobre a caracterização do pensamento algébrico, pensando em chegar nessa ideia de pensar algebricamente. Aqui é a estrutura de como aconteceu a formação, como era no encontro remoto. A gente desenvolveu os momentos. No momento zero, a gente apresentava a formação para os cursistas, e ela aconteceu num momento síncrono, numa sala do VIT, em que a ideia era apresentar a formação e sensibilizar os estudantes, os cursistas, os professores, a trabalhar em grupo, em que toda a nossa formação, a ideia era que eles trabalhassem em grupo. Então, a gente iniciava esse momento zero, que a gente chama, porque não era um momento em que tinha uma atividade de ensino-aprendizagem. Era um momento de conversar sobre a formação e qual seria esse formato de trabalho coletivo que a gente esperava que acontecesse dentro da formação. A seta está dos dois lados, porque quando a gente iniciou a formação em si, com as atividades de ensino-aprendizagem, a gente sempre estava voltando para essa etapa zero, que era a sensibilidade dos professores da importância do trabalho coletivo, do que a gente estava esperando pelo trabalho coletivo, porque, principalmente no início da formação, eles queriam dividir tarefas. Então, faz uma coisa, você faz outra coisa, e no final a gente apresenta que foi produzido de forma separada. E voltar para a etapa zero para dizer que a gente gostaria que a produção do pequeno grupo acontecesse de forma coletiva, mesmo não estando fisicamente próximos, mas trabalhando, mesmo que à distância, de forma coletiva. Na primeira etapa, a gente apresentava a atividade de ensino-aprendizagem. Essa apresentação ela não era síncrona, ela era assíncrona. A gente enviava essa atividade de ensino-aprendizagem com as orientações escritas que a gente gostaria que fosse realizado. E aí eles já começavam as trocas de mensagem entre eles, assincronamente, sobre aquela atividade. A gente tinha na segunda etapa as reflexões iniciais que aconteciam de forma assíncrona, que eles começavam a pensar as atividades, a responder as tarefas, e trocavam mensagem entre eles, porque cada pequeno grupo tinha um grupo de WhatsApp, um formador para fazer essas trocas. No terceiro momento, a gente se encontrava em pequenos grupos, e aí a gente tinha para cada pequeno grupo um formador. Era uma formação que tinha vários formadores. Então, nos pequenos grupos, cada pequeno grupo era acompanhado por um formador. E nesse pequeno grupo saía a discussão, a produção daquele pequeno grupo final sobre as tarefas que eram elencadas para ele. E aí é esse momento que eu vou apresentar um pouco mais o trabalho sobre esses pequenos grupos. E a gente finalizava a atividade de ensino-aprendizagem no quarto momento, que era um encontro no grande grupo, com todos os participantes no MIT, em que a gente tentava discutir as reflexões que eles realizavam com o pequeno grupo, de forma que os outros pequenos grupos pudessem contribuir, refletir, comparar e questionar as respostas e as conclusões dos pequenos grupos. E a gente iniciava tudo novamente. Os encontros no grande grupo aconteciam aos sábados, a gente sempre tinha um horáriozinho de acho que 2 horas, se não me engano, ao sábado. E os pequenos grupos, a gente acontecia uma semana, durante a semana anterior ao sábado. Poderia acontecer na segunda, ou o pequeno grupo escolhia se encontrar na sexta, ou escolhia se encontrar no sábado, antes da formação do grande grupo. Então, a gente não tinha um horário fixo, a gente ia do pequeno grupo e do formador desse pequeno grupo. Então, essa é a estrutura que a gente organizou a nossa formação, inspirada na ideia do que a gente chamou no momento de labor conjunto remoto, porque não acontecia fisicamente próximos. E aí a gente vai fazer algumas reflexões dessa formação, trazendo um pouco sobre a reflexão que eles fizeram em 2 grupos. Um na formação que é da SPEN, no quarto encontro do pequeno grupo, na tarefa 2 desse quarto encontro, que
que era encontrar termos ausentes em uma sequência recursiva proposta para estudantes do primeiro ano, 6 anos de idade. E aí a gente traz as reflexões que foi publicada no artigo de Oliveira, que é Zaine, que é a dissertação que ela realizou e conseguiu publicar o artigo, que é Almeida sou eu e Martins, que é Juliana. E o outro momento que a gente vai trazer é o momento da formação 2, encontro 5, uma tarefa 1, que é encontrar termos próximos, distantes e a forma geral de uma sequência recursiva proposta para estudantes do 4º ano, que tem mais ou menos 9 anos de idade, que é um artigo de Almeida, que é Matheus, Lima, que era aí, Morena Nossa, eu e Juliana. Então, são 2 relatos que a gente vai tentar trazer desses 2 momentos. Essa é a tarefa que tinha no 4º encontro da formação. É uma tarefa retirada de um material do Estado de Pernambuco, que são as propostas para ensino, que é um documento de orientação curricular, e a questão de orientações curriculares tem um documento que são as propostas metodológicas, e aí eu trazia esse exemplo de tarefa que a gente levou para a formação, em que era pedido para que os estudantes encontrassem os termos ausentes dessas sequências. Então, a ideia é identificar a habilidade da BNCC, que estava relacionada, identificar possíveis respostas dos estudantes, porque a gente sempre estava pensando na questão de como é que os estudantes iam responder, era voltada para o estudante, e indicar se as possíveis respostas são a partir de generalizações aritméticas ou generalizações algébricas, que a gente queria que professores refletissem sobre isso, sobre se a estratégia que os estudantes poderiam assumir ali era voltada para a questão aritmética ou para a questão algébrica. A gente traz algumas reflexões feitas num pequeno grupo. Né? A gente começa com a questão da importância das sequências, né? A fala das professoras aponta que a organização da imagem na sequência é importante para os estudantes chegarem a esses termos ausentes. Então, a forma que o padrão é apresentado na questão espacial da figura, né? Quando ela fala essa questão de organização, é como é que a sequência está harmonizada a ponto de fazer com que os estudantes percebam que existe ali um padrão. Então, ele já começa a indicar que a harmonização da sequência é importante. A distribuição da imagem, novamente, volta, né, a professora Ana fala isso, fala dos elementos que já são conhecidos pelos estudantes. Então, como ela voltava a falar aqui, como são tranquilos, então provavelmente os estudantes conseguem perceber o padrão. E a relação com a sequência numérica, porque elas percebem que, como aumentos de 1 em 1, tem uma relação muito próxima com a questão dos números naturais. Então, os professores começam a indicar a importância da disposição das imagens, da sequência, dos elementos próximos aos estudantes e da relação com a sequência dos números naturais. Então, essa foi a primeira conversa que eles tiveram sobre a sequência. Aí depois eles começam a pensar a questão da generalização, como é que o estudante poderia chegar nessa generalização. Né? Eles iniciam percebendo que existe um padrão de um elemento ao outro, então, para cada dia aumentar um, isso é fácil para os professores perceberem, então, a sequência tem essa questão, de que aumentando, então, eles acreditam que os estudantes teriam facilidade de encontrar por conta disso, que é de 1 em 1 e aumentando. A quantidade de carros está relacionada à quantidade de dias, e aí começou a ter uma reflexão. Enquanto Ana estava apontando como estratégia, somando de 1 em 1, aumentando de 1 em 1, a professora Maria começou a fazer a reflexão de que existia uma relação entre a quantidade de carro, naquela sequência específica de carro, e a quantidade do dia daquele carro que ele estava apontando. Então, no primeiro dia tem um carro, no segundo dia tem 2 carros, e aí a formadora, ela percebe isso, que as professoras estão pensando diferente. Enquanto a Mariana estava falando em aumentar de 1 em 1, a Maria estava falando já nessa relação entre posição e quantidade que era esperado. E aí a formadora ela faz essa questão, né, que são 2 coisas diferentes. Enquanto a Maria fala quantitativo relacionado com a quantidade de dias, a Ana fala que aumentar 1 em 1. E a formadora volta essa pergunta para as estudantes para ver se elas percebem isso. Né? E aí a Ana começa a perceber a aceitar que existe essa relação entre a quantidade de brinquedos e a quantidade de dias.
Então, a Ana concorda com a Maria em relação a outra possível estratégias, que seria relacionar a quantidade de brinquedos pela quantidade de dias. Isto é, todas as situações da tarefa sempre existe uma relação entre a posição e a quantidade de brinquedo. E aí a formadora pergunta se é possível, se essa possível resposta está mais próxima de uma generalização aritmética ou de uma generalização algébrica, né? E aí a professora Maria, ela fala que a gente sempre quer dizer que é algébrico. Por exemplo, encontrar o termo seguinte sempre é uma ideia algébrica, principalmente porque nas orientações curriculares, tem muito essa ideia de encontrar os termos seguintes e os termos próximos. Só que ela volta ao início da formação, quando fazia a discussão sobre o que é pensamento algébrico, ela dizia que não vai pensamento algébrico, porque ele não está fazendo a fórmula geral que era para encontrar a quantidade de casos em qualquer dia, né? E aí ela finaliza dizendo assim, que é difícil saber se os estudantes iriam perceber que no 28º dia, por exemplo, ia ter 28 casos, sem sair contando de nenhum. Então, acho que a formação teve essa possibilidade de refletir sobre isso, que não é apenas encontrar os termos ausentes que vai dar ao aluno a possibilidade de pensar algebricamente. Aí algum destaque sobre essa primeira tarefa que a gente apresenta. As professoras destacam um aspecto interessante, a disposição espacial, o trabalho com os elementos próximos aos estudantes, a relação com a sequência dos números naturais e a percepção que tem que ir além dos termos próximos para pensar algebricamente. Acho que é uma das coisas que a gente acha bem interessante na pesquisa, que elas começam a perceber, a partir das discussões que a gente fez sobre o pensamento algébrico, que não basta encontrar os termos próximos para o estudante estar pensando algebricamente, né? E aí é uma questão que a gente acha que foi o impacto da formação. O segundo exemplo da tarefa que está na formação 2, o encontro 5 da formação. No encontro 5, encontro 4 e encontro 5, a gente já tinha feito toda a discussão um pouco mais teórica sobre o pensamento algébrico. E a tarefa é identificar a habilidade da BNCC, identificar possíveis respostas também, e indicar as possíveis respostas são a partir de generalizações aritméticas e algébrica, que a gente queria que elas pensassem sobre isso daí. Diferente da outra tarefa, que era mais para alunos de primeiro ano, essa a gente já tinha a ideia de pedir para que o aluno chegasse no termo geral da sequência. A gente traz alguns relatos das professoras. Ela coloca que, a professora coloca que não imagina que os estudantes iriam desenhar até o termo 55, por exemplo. Então, o tipo de tarefa que é colocado leva os estudantes a pensar em outra estratégia, que não desenhar apenas o somando de 2 em 2, né? Entender que sempre que multiplicar a posição por 2, vai encontrar o resultado da quantidade de bolinhas. Então, a professora 1 já aponta que o que era esperado é que o estudante percebesse essa relação entre multiplicar por 2, né, a posição, para encontrar a quantidade de bolinhas, né? E que só quando chega a essa conclusão, o estudante começa a deduzir que para encontrar qualquer quantidade de bolinha em qualquer posição, teria que multiplicar, chegar a essa fórmula geral, que é multiplicar a posição por 2, e ele estaria pensando algebricamente. Então, eles começam a perceber nesse momento que, novamente, que é uma coisa que a gente discutia muito com ele na formação, que não é encontrar o termo próximo, o termo seguinte, não é identificar o padrão que está somando, que está somando, que vai dizer que os estudantes estão pensando algebricamente. E aí eles voltam na reflexão na formação 2 desse grupo, indicando que a reflexão que ele tinha feito na formação no início sobre o que é esse pensamento algébrico, como é que o aluno estaria pensando algébrico, foi que fizeram elas perceberem que não é apenas chegar na resposta ou encontrar esse fato, né? Que o aluno estaria pensando algebricamente. E outra coisa que eles perceberam é que os estudantes não precisam utilizar essa linguagem alfanumérica, né, para que eles cheguem nessa forma geral e eles pensem algebricamente, né? Eles não falam, as professoras não falam na formação dessa forma, né, mas ele está capturando, quando eles colocam, por exemplo, essas representações semióticas, que a gente tem discutido muito, que eles podem utilizar várias representações para estar pensando algebricamente e não a representação alfanumérica, né?
E aí eles concluem, nesse pequeno grupo, nesse para 2 professores, eles concluem que a letra F da tarefa, que é a que pede para que o aluno escreva um bilhete para a colega, dizendo como encontrar qualquer termo da sequência, é o que eles chamam de essa letra, ela é fundamental para que os alunos cheguem a essa generalização que o professor Teus chama de generalização pura. Eles remetem a importância de encontrar os termos próximos, mas tem esse salto, de sair dessa questão de apenas ir somando e sim fazer uma relação entre posição e quantidade que chega à generalização algébrica. A gente não conseguiu discutir na formação, por exemplo, as questões da generalização aritmética sofisticada, que eles conseguem fazer uma generalização que dá conta de encontrar esses termos distantes, mas ainda utilizando um pensamento algébrico. A gente não conseguiu, com o tempo, fazer essa discussão, porque é uma discussão que é mais difícil para a gente fazer. Mas eu acho que a gente fez uma formação que teve um ganho muito grande. A gente destaca nessa segunda formação. Que os encontros, quando eles chegam nesse quinto encontro, que eles já fizeram a discussão no quarto encontro, com tarefa de primeiro, segundo e terceiro ano, eles já iniciam as reflexões indicando a forma de encontrar o termo geral. Então, os professores já têm facilidade maior nesse quinto encontro. Concordo que o processo de generalizar é complexo, não é uma tarefa fácil para os estudantes, que não é natural, tem que ser um trabalho com o professor. Indicam que, além de encontrar termos próximos, é fundamental para pensar algebricamente, e indicam que uma coisa bem interessante que a gente começou a perceber durante a formação, eles começam a indicar que o trabalho coletivo é um caminho para desenvolver o pensamento algébrico. Essa reflexão que os professores e os estudantes fazem entre eles, um bom professor é um trabalho para fazer pensar algebricamente. Só para finalizar, algumas considerações pós-formação. As professoras que atuam nas iniciais perceberam a importância do ensino de álgebra conforme o desenvolvimento do pensamento algébrico. Eles chegam no início questionando como é que se trabalha a álgebra nas iniciais, eles finalizam a formação com essa questão de que é importante trabalhar a álgebra nas iniciais. Conseguiram perceber que não basta responder corretamente aos problemas para pensar algebricamente. Eles viram que muitas vezes achavam que bastava chegar na resposta correta e já estaria fazendo álgebra, e perceberam nessa formação que é a forma, o modo de pensar do estudante que vai indicar se tornar álgebra ou não. A reflexão sobre o que é pensamento algébrico é fundamental para desenvolver essa forma de pensar dos estudantes. Então, os professores começaram a colocar, entender um pouco sobre o que é pensamento algébrico é fundamental para fazer com que as crianças desenvolvam essa forma de pensar. E o trabalho coletivo é um caminho potencial para o encontro com essa forma de pensar matematicamente. Algumas limitações, a gente percebeu que a falta de encontro físico do olho acaba sendo uma coisa mais difícil para a gente, principalmente para fazer pesquisa. A dificuldade de encontrar a agenda disponível no mesmo dia foi uma dificuldade. A limitação dos meios semióticos no trabalho coletivo, a gente não tinha acesso a todos os meios semióticos dos estudantes na formação, então para a gente fazer pesquisa era muito difícil. A gente trabalhou muito mais com o relato na fala das professoras do que com o próprio outros meios semióticos. E as limitações tecnológicas, tinha aula que não tinha internet, que a internet caía e essas outras coisas. Mas eu acho que o potencial dessa ideia de trabalhar de forma remota é de atender o público diverso. E teve uma primeira formação que tinha professores de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. A gente não conseguiria fazer esse curso presencial. Refletir sobre outras formas de labor conjunto, de trabalhar junto, que não seja apenas fisicamente próxima. Atender professores distantes dos centros urbanos, porque a gente sabe que quanto mais distante dos centros urbanos, mais difícil é de atender com formação. E refletir sobre as potencialidades da TO, além do que já está fazendo. Agora vou finalizar mesmo. Defendemos que a formação que a gente apresentou aqui possibilitou aos professores e formadores se tornarem presença no mundo, levando-os, por exemplo, a refletir sobre a função social da escola, o lugar do ensino da álgebra dos anos iniciais e a necessidade de desenvolver o pensamento algébrico dos estudantes de uma forma crítica. Acho que a gente focou muito isso na formação. Algumas referências a gente utilizou. Muito obrigado. Alguém caiu.
falar aqui da não está aberto, tá? É porque eu falo tão alto, eu estou me achando que queria agradecer às excelentes apresentações dos três professores. Já Wilson me convidou para ser a mediadora desse grupo, porque desde minha vida inteira, desde 1987, 88, que eu comecei a trabalhar com essa questão do desenvolvimento do pensamento algébrico. Então, uma conversa como essa de hoje à tarde, eu fico babando realmente. Então, eu queria agora abrir esse espaço, que a gente vai ter 15 minutos, né, Jadilson? São 4h15, pode ser 15 minutos. 15 minutos para que vocês fizessem perguntas ou se colocassem também. Não precisa só necessariamente fazer pergunta, mas de alguma forma reagir ao que foi posto pelos três nessa mesa redonda. Então, pode levantar a mão. Eu posso começar? Eu queria perguntar, porque assim, tanto já se falou sobre essa questão do pensamento algébrico, do desenvolvimento do pensamento algébrico, e a gente continua falando, né, porque é muito importante e tem muito ainda a se dizer. Mas vale para vocês terem. Se vocês pudessem pensar assim, a grande contribuição da teoria da objetivação para essa reflexão sobre a passagem do pensamento aritmético ao algébrico, essa álgebra pensada ainda muito cedo, no meio desse cenário que a gente tem pessoas como Bernot, como Carolina Pira, como tantas pessoas, como o pessoal da psicologia cognitiva aqui, Ana Lúcia Lima, David, Terezinha, o pessoal que eu trabalhei na época que eu era de lá. Se vocês pudessem pensar, qual a maior contribuição que vocês poderiam refletir da teoria da objetivação para olhar para essa questão do pensamento algébrico e da passagem da aritmética álgebra. O que é que vocês diriam? Muito interessante o seu questionamento, né, sua reflexão. E eu acho que não só com relação ao pensamento algébrico, mas com relação a qualquer conhecimento matemático, o que a TO, principalmente para mim, contribui é que ela vai além disso, né? Ela vai além do simbolismo, ela não se foca no conteúdo em si, então ela vai na formação do sujeito, nesse movimento de formação que vai além, né, que é o saber e o ser. Então, é mais essa perspectiva de formação humana, ela vai além do que é conceitual. Então, para mim, essa é a maior contribuição, é a formação do ser. Ana Paula vem sempre com as questões para a gente refletir. Para além da questão de diferenciar, por exemplo, na perspectiva dos teóricos que a Ana Paula coloca, em que a aprendizagem é um ato mais individualista e na teoria é um ato mais coletivo, eu queria colocar duas coisas que eu acho que diferenciam um pouco sobre a perspectiva do que os teóricos da psicologia cognitiva discutem sobre o pensamento algébrico e que a perspectiva histórico-cultural do professor Radifal colocou. Uma é que não é uma continuação da aritmética álgebra, é uma ruptura. A gente tem o pensamento algébrico como uma ruptura do pensamento aritmético. Então, não existe uma linearidade, existe uma ruptura. E a outra coisa que eu acho que é muito fundamental a gente pensar em relação à diferença é que, para a teoria da objetivação, a linguagem não é a expressão do pensamento, como é colocado muito na psicologia cognitiva. A linguagem é parte fundamental do pensamento. E os meios semióticos diferentes, não só a linguagem escrita, mas os vários meios semióticos que o estudante mobiliza ou emerge naquela atividade, é parte fundamental do pensamento, né? E não apenas a expressão dele. Eles pensam com a linguagem, eles pensam com material concreto. Então, isso talvez seja, acho que, uma das maiores diferenças nessa perspectiva. Eu
eu peguei uma parte da tua fala, que eu acho que não se aplica só ao pensamento algébrico, mas hoje até comecei falando para o professor Radipov, estava fazendo algumas leituras sobre Indigo, e aí eu li um pequeno trecho de uma parte do livro dele que fala racismo, política e pedagogia pandêmica. E aí ele diz que nós vivemos num momento ele usa o termo flagelo do neoliberalismo, né? Em que ele se fundiu a várias ideologias que estão muito fortes na sociedade atual. A limpeza racial, o militarismo, a política da descartabilidade. E o que eu vejo na teoria da objetivação, que eu acho que é muito forte, essa forma de ver a atividade. O trabalho com o outro, a colaboração, a participação com o outro, essa mediação essa mediação da ética comunitária na formação de um sujeito não alienado. É uma forma de trazer esperança, né? De que a gente pode formar sujeitos mais colaborativos, sujeitos que conseguem respeitar, entender, né? Cuidar do outro, né? Não cuidar no sentido de tomar conta do outro, mas o cuidar no sentido de respeitar o outro, né? De ter responsabilidade com o outro. Eu acho que se a gente trabalhar com uma formação mais nessa perspectiva, eu creio que se cada um fizer um pouquinho, muda, né? Muito bom. Cada um diz uma coisa, percebeu? Tem boa tarde a todos. Tenta ver se pega, porque senão não vai captar aqui. Senão não capta. Boa tarde a todos. Eu me chamo Elaine Gifone, sou professora efetiva do município de Cascavel, né? Faço parte do grupo GTCor e também sou pesquisadora da formação inicial pedagógica. Então, nessa perspectiva que eu queria fazer essa pergunta para vocês. Como é que vocês veem? Porque, assim, vocês foram nas salas, né? A pesquisa de vocês foram na sala, a professora foi com formação continuada, não é isso? E, assim, a formação inicial, eu acho que seria ainda melhor de se trabalhar na formação inicial, visto que os alunos já poderiam sair, né, para atuar na sala de aulas com outra visão, já com outro pensamento. Aí eu queria saber como é que esses professores se relacionam, se vocês pensam, né, o que vocês pensam, porque o nosso grupo pensa muito na formação inicial, né? A gente tem vários cursos de formação continuada, mas a gente também tem esse olhar voltado para a formação inicial. Muito obrigada. Acho que a gente tem essa preocupação também em formação inicial. A gente está submetendo um projeto, mas não conseguiu financiamento. Mas eu acho que a formação inicial, tanto para os cursos de pedagogia como para os cursos de licenciatura, discutir essa questão do pensamento algébrico, do ensino de álgebra, dar um foco na linguagem alfanumérica, mas desenvolver uma forma particular de pensar, eu acho que é fundamental e é necessário. Mas a gente tem que pensar em termos de política pública, como é que isso chega na formação inicial, não como um projeto de pesquisa, mas como um projeto de formação que fique na universidade, fique no curso, e não a gente vai lá, faça uma formação e vai embora e depois não tem mais. Né? E aí tem que pensar na questão do currículo da formação inicial dos professores. Né? E sabe como não uma guerra política que sai, que entra, que deixa de ter, entra a resolução, sai a resolução, revoga a resolução, e a gente não consegue ver muita mudança, de forma geral, dentro do curso de formação inicial.
judicial. Mas acho que é uma preocupação da gente também, a gente tem tentado trabalhar com isso também. Mais alguém? Tem 5 minutos ainda, dá tempo de mais uma pergunta. Boa tarde. Tá funcionando? Fred, não, vai permitir. Até uma hora que vocês vão ter que me cortar, viu, gente? Não, eu queria fazer uma pergunta que me intrigou com relação à linguagem. Porque a gente vê que no século XX, se a gente compara um artigo ou um texto do início do século com o final do século, tem a sua diferença. Porém, agora, o que nós estamos vendo é uma diferença de linguagem, não só textual, mas verbal também, corporal, etc., muito intensa por conta das diferenças de gerações. E nós, normalmente, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, nós tomamos a nós mesmos como referência no tempo presente, não é nós no tempo passado. Nós no tempo presente, e nós temos uma interpretação de mundo que é diferente daqueles, por exemplo, que estão, no seu caso, né, que trabalha com os pequenininhos lá. Então, eu queria ver com vocês como é que fica a TO nessa perspectiva de uma linguagem de tão diferente, tão intensa entre as gerações que nós estamos tendo agora, e se há realmente essa diferença ou não. Obrigado. Essa concepção da linguagem é um assunto, como eu disse, que a gente está realmente buscando se aprofundar a partir da perspectiva da TO, né? O nosso grupo lá em 2009, a gente tinha esse estudo bem claro, bem fundamentado a partir de Bakhtin, né? E para a TO, isso é algo que a gente ainda está buscando aí. A gente teve um trabalho recente de uma aluna de mestrado, que ela fez um estado da arte também, pesquisando qual a função da linguagem a partir da TO, em práticas. Como é que essa linguagem ela foi explorada, qual foi a importância dela. Então, é algo que a gente realmente está em investigação. Eu enxergo, né, em termos gerais, a linguagem a partir dessa perspectiva histórica, né, sócio-histórica. Então, como a ciência, né, que ela se modifica, então os textos, eles são formas de interagir, além daquele que Claudiane mencionou, que é um objeto de estudo do nosso grupo, mas eram formas de interação humana. Então, as interações, elas se modificam, né, histórico-socialmente, então os textos também se modificam. Se atualizam, digamos assim, né? Então, a gente vê como um movimento, né? Não é algo de fato estático, então está o tempo se movimentando, assim como as práticas sociais, né? Então, mais nessa perspectiva também. Essa eu respondi. Porque é uma coisa complexa, né? O texto, de fato, ele é um produto da sociedade. O texto não vive sem isso, não vive fora de um contexto social, né? Então, ele reflete as ideias, o discurso, a ideologia, as compreensões, as intenções de uma sociedade, né? Então, não tem como a gente pensar, eu não concordo com a linguagem de hoje, eu vou trabalhar só com a de 1900, início do século. Não tem como, né? Eu preciso trabalhar com o aluno aquilo que ele vê hoje, sim, aquilo que ele viu, mas também a gente pode trabalhar, saber, conhecimento matemático e a potencialidade, né? Então, é saber que existe, que a gente precisa, vamos dizer, ter acesso, conhecer. Então, participar, fazer um trabalho com o texto no movimento histórico, entender esse movimento desse saber, como esse saber se desenvolveu ao longo do tempo, como essa linguagem chegou a ser como é. A linguagem algébrica não foi sempre
o que ela é hoje, né? Ela teve várias formas de representação, né? Várias formas de representação semiótica da forma de pensar algebricamente. Era mais uma forma de pensar do que um símbolo, somente, né? Eu acho que se você trabalha com o aluno esse movimento desse pensamento, né, inclusive compreendendo essas formas de representação histórica desse pensamento, eu acho, por meio do texto sendo uma delas, eu acho que isso torna esse acesso ao saber mais amplo. Não sei se eu respondi. É difícil a gente ver, não tem uma receita, né? Tudo isso depende do objetivo, do contexto, de como você vai trabalhar, do tempo que você tem. Uma coisa bem complexa, mas eu acho que a ideia é essa, né? Desse movimento de interação do sujeito, né? É na interação com o outro, é em atividade que essa compreensão se amplia. Não é o texto também por si só que dá conteúdo. Isso, eu acho que a gente tem que pensar, como o Claudio colocou agora, a linguagem como um sistema dinâmico que vem se movimentando. Então, ela vem se modificando, não chama nem de se atualizando, ela vem se modificando. E outra coisa também é que se a gente pega textos sobre linguagem de séculos passados, qual era o sentido de linguagem naquela época? Né? E o que a gente tem é um texto que é uma forma de colocar, e o texto nem sempre coloca tudo que é possível, né? Tem limitações. Quando a gente vai escrever um texto, sempre vou falar, por exemplo, sobre linguagem corporal, sobre linguagem que vai além do escrito. Então, acho que tem essa questão. E quando a gente vai para a álgebra, esse também é um momento de, quando vai ter histórico sobre pensamento algébrico, que a gente tinha, o professor Luiz tem um texto muito bom sobre isso, e as pessoas pensavam algebricamente sem ter uma linguagem alfanumérica. Né? Então, as crianças hoje em dia, elas pensam algebricamente sem pensar em linguagem, elas pensam muita coisa. Acho que talvez as crianças menores, o que elas menos pensam é com a linguagem escrita. Né? Elas pensam no corpo, elas pensam no movimento, elas pensam nos artefatos culturais. Então, e a linguagem é muito ampla. E na teoria, ela faz parte do pensamento. A gente tem que ter sempre esse cuidado. A linguagem que o estudante está utilizando ali não é a expressão, ele está se expressando, ele está pensando com aquilo ali. Né? E isso aqui eu acho que é seguro. Mas acho que é isso. Agora é difícil. Pensar sobre isso é difícil. Gente, a gente vai ter que terminar. 4h31 e ainda tem uma outra atividade aí fora. É isso? Já está toda montadinha. Obrigada a todo mundo. Queria dizer que a gente está vivendo uma coisa que não é fácil, não é comum, que é ver uma discussão sobre uma teoria, um evento como esse, tendo profunda teoria. A história, eu acho que Só, pessoal, antes da gente encerrar, avisos novamente, só relembrando. A gente encerra aqui, vai ter a habilitação dos postos lá fora hoje. Amanhã a gente inicia às 8h40, lá no SEGEM, que é o prédio do outro lado da avenida, com as oficinas. Né? Quem ainda não se inscreveu, vocês têm ainda vaga, então dá uma olhadinha. E à tarde a gente volta para cá amanhã, traz mesa redonda sobre história e a palestra do professor Rodolfo, sobre labor conjunto, que acho que eu estou esperando essa palestra. Além de